Você já parou para pensar o que é a vida em abundância que nós vamos ter quando deste mundo sair? Você já parou para pensar e se alegrar naquilo que Jesus já conquistou e garantiu, aleluias, para todo aquele que nele crê, está firme na esperança? Você já parou para se regozijar, se alegrar nas coisas do alto que o olho não viu, o ouvido não ouviu e não chegou ao coração do homem? É o que tem preparado para nós lá nos céus, quando deste mundo aqui partimos para irmos à eternidade na vida de gozo, de paz, em abundância. Você já parou para pensar nisso? Você consegue se alegrar nisso e dar glória a Deus, aleluias, aleluias, dar glórias a Deus por Jesus Cristo, porque por Ele temos essa esperança, aleluias. Bendito Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, que já nos abençoou com todas as bênçãos espirituais nos lugares celestiais em Cristo. Oh glória! É o que Paulo vai dizer aos Efésios, capítulo 1, versículo 3. Paulo vai se alegrar em Deus, por meio de Jesus Cristo, pelo aquilo que Ele já nos concedeu. Paulo vai dizer lá em Efésios, capítulo 1, versículo 3. Bendito o Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, que já nos abençoou. Ele não vai. Ele já nos abençoou com todas as bênçãos espirituais. Aonde? Aqui na terra não. Nos lugares celestiais, em Cristo, por Cristo, somos herdeiros dessa promessa, dessa herança, dessa bênção. Em Cristo, irmão, se alegre no que Cristo operou na cruz do Calvário, pelo qual Ele nos concedeu, nos garantiu esta tão grande vitória, como disse Paulo, escrevendo aos Coríntios, capítulo 15, versículo 57, 1 Coríntios. Mas graças a Deus, que já nos deu a vitória, que nos deu a vitória, que nos deu, Ele não vai dar, Ele já nos deu a vitória, por nosso Senhor Jesus Cristo. Você já parou para agradecer a Deus pela vitória, pelas bênçãos que Ele já nos concedeu em Cristo? Você consegue contemplar, meu irmão? Você consegue contemplar, minha irmã? Você consegue se alegrar? Você consegue ver o que foi feito por nós através de Cristo na sua morte? Você consegue contemplar o que Cristo já nos conquistou, já nos garantiu, o que nós já recebemos por meio da morte de Cristo? Você pode contemplar isso, meu irmão, aleluias. Você precisa ter a sua mente iluminada, esclarecida pela verdade do Evangelho, para você contemplar aquilo que Cristo já nos garantiu na cruz do Calvário. E não viver uma vida ansiosa buscando isso, aquilo e aquilo outro. E não viver uma vida levada por vento de doutrina, fazendo isso, aquilo e aquilo outro para alcançar vitória, bênção, prosperidade, isso e aquilo outro. Não. Em Cristo nós temos só que viver a nossa vida de gratidão a Deus, guardando e submetendo a palavra dele, andando na palavra dele, não fazendo mais nada para alcançar nada. Em Cristo já alcançamos todas as dádivas de Deus. Em Cristo já temos todas as bênçãos de Deus, aleluias. Em Cristo já temos a vitória e somos mais do que vencedores. Em Cristo eu não preciso temer o meu amanhã. Eu não preciso temer a morte. Eu não preciso temer as circunstâncias desta vida. Em Cristo, minha alma descansa, está em paz, porque eu estou guardado no esconderijo do Altíssimo. Posso descansar na sombra do Onipotente. Você que está em Cristo, tem que ter a nossa alma em paz, segura, firme, convicta, descansando, aleluias, aleluias, glória a Deus, descansando, aleluia, na segurança do sacrifício de Cristo, o que Ele operou por nós e para nós, para nos tirar esses temores, para nos libertar das cadeias, para nos tirar da sentença, para nos livrar do juízo, para nos livrar da eternidade sem Deus,
para nos tirar da maldição, aleluias. O que Cristo fez por nós na cruz do Calvário já nos garantiu tudo isso para nos levar a Deus, para que o caminho esteja aberto, a porta colocada, para que a gente tenha acesso ao Pai. O que Cristo operou por nós na cruz do Calvário é para que eu possa ser bem-aventurado, é para que cada um de nós que estamos em Cristo estejamos seguros e guardados para a promessa. E por que tanta gente está correndo atrás disso, daquilo e daquilo outro, buscando Deus ali, aqui e acolá, fazendo o trabalho disso, o trabalho daquilo, sacrifício, ritual, campanha, pacto, voto, penitência para alcançar isso e aquilo outro. Essas pessoas precisam conhecer a verdade, precisam ser iluminadas pelo Evangelho, precisam crer em Cristo e precisam se converter a Ele para estarem seguras, para que não sejam levadas por nenhum vento de doutrina, pelo engano dos homens fraudulentos, para que não venha apostatar e perder o caminho da graça por meio de doutrina de demônios, para que não venha ser influenciada, formada dentro de instrução de homens que prega a heresia de perdição. Aleluias! Esse povo tem que estar na luz para poder andar com a claridade, entendendo, conhecendo, sendo esclarecido da vida, da direção para com Deus, para que não esteja nas trevas, desviado, morto, pensando que estão vivos. A luz é Jesus. O caminho que leva à vida é Jesus. É a palavra de Cristo. É sendo conduzido, guiado, seguindo a Cristo, a Cristo, a Cristo Jesus, o nosso Salvador. O que veio enviado do Pai para o mundo, o sacrifício de Deus pela humanidade, o meio que Deus oferece ao homem para alcançar a tão grande salvação, a manifestação do amor de Deus, a misericórdia de Deus estendida em favor do homem, para que o homem não receba o que merece. A graça de Deus oferecida ao homem, para que o homem receba o que não merece. A paz, a comunhão com Deus para o homem, para que o homem, quando sair deste mundo, não parta para uma eternidade sem Deus, mas vá para a vida eterna com Deus. Tudo isso é através de Jesus, é através de Cristo, é através do Salvador da humanidade, é através do Filho de Deus, pois ele veio por esse objetivo. Ele é a expressão, o ato, a ação do amor de Deus para com toda a humanidade, sem acepção de pessoa, porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito. Isso fala da exclusividade da natureza divina de Cristo igual ao Pai. O Filho de Deus igual ao Pai, com a mesma essência divina, é Jesus. Os anjos não têm a essência divina. Os homens não é divino. Divino é Deus. Jesus é Deus porque ele veio do Pai. Ele é o Filho unigênito, o único Filho de Deus que tem a mesma essência do Pai, que é divino igual ao Pai. Então o Pai enviou na forma humana como sacrifício vivo, santo, perfeito e agradável, para que através dele, através do sacrifício, através do que Jesus consumou por nós na cruz do Calvário, Deus o Pai conceda a todos, através de Cristo, o seu perdão, a sua graça, o seu amor, a sua misericórdia, a sua benignidade, a sua comunhão, a sua promessa. Através de Cristo, o homem recebe tudo isso que Deus oferece gratuitamente, com uma única condição: é crer, se converter e olhar para Jesus, o ato de amor de Deus. Senão, o homem continua preso, julgado, condenado, indo a juízo para sofrer a ira de Deus e não o amor de Deus. Porque a palavra de Deus vai dizer que quem tem o Filho de Deus tem a vida eterna, mas quem não tem o Filho de Deus não tem a vida, mas a ira de Deus sobre esse permanece para sempre. Isso fala da ira, do juízo, da condenação eterna. Mas quem tem Jesus tem o dom gratuito de Deus, porque o salário do pecado é a morte, mas o dom gratuito de Deus é a vida eterna.
eterna que está em Cristo Jesus. Esta vida eterna não está em nenhum outro lugar. Jesus é o caminho, é a verdade e a vida, por onde o homem encontra a vida eterna com o Pai, por onde o homem chega a Deus para viver com Ele na eternidade em comunhão, em paz, numa vida de gozo, de glória, na presença de Deus, com Deus, através de Jesus. Jesus é o único que pode nos tirar da miséria que está a humanidade, dentro de uma condenação por causa do pecado, dentro da ira de Deus, inimiga de Deus. O homem está dentro de uma situação como um filho da ira, alvo da ira de Deus. Dentro da sua vida, faça o homem o que fizer, tenha o homem o que tiver, seja o homem o que for, sem Jesus todos continuam perdidos. Bom, ruim, preto, branco, rico, pobre, religioso, incrédulo, todos, se não tiver com a sua vida entregue, convertida a Cristo, continua dentro da maldição do pecado, que é a condenação. O salário do pecado é a morte, mas o dom gratuito de Deus é a vida eterna, que está em Cristo Jesus. Não está em nenhum outro caminho, meio, mérito ou qualquer outra circunstância. Romanos 6:23 vai dizer isso. Jesus Cristo, Ele é aquele por onde nós temos o meio de alcançar a vida com Deus. Jesus vai dizer: eu vim para que tenham vida e vida em abundância. Esta vida em abundância é uma vida eterna com Deus lá nos céus. Jesus, ele quando vem diz: quem crê em mim tem a vida eterna. Esta vida eterna refere-se à vida eterna com Deus nos céus, porque aquele que não crê em Jesus também vai viver na eternidade, vai ter uma eternidade, só que sem Deus, a eternidade de vergonha e desprezo eterno. Mas Jesus, ele convida o homem a ele, para que nós tenhamos a vida eterna, esta promessa de vida eterna, que Deus fez a todos, através de Jesus. Primeira carta do apóstolo João, capítulo 2, versículo 25. Esta é a promessa que ele nos fez, a vida eterna. E esta vida eterna está em Jesus Cristo, seu Filho, para todo aquele que nele crê. Esta vida eterna não está dentro de nenhuma obra, prática, religião, conceito, caminhos, devoção, virtude ou nenhum ato do homem. Esta vida eterna, Cristo é quem garante para nós, porque ele cumpriu aquilo que foi exigido pelo Pai, para que pelo Pai o homem fosse recebido, para que pelo Pai o homem tivesse o perdão do pecado perdoado, através da obra executada por Cristo na cruz do Calvário, quando Jesus vai dizer: Pai, está consumado, está feito, está realizado. A dívida que pesava contra esse povo diante de ti, que não tinha como esse povo pagar, que seria levado à punição, sofrer a consequência da dívida do pecado, eu paguei, Pai, eu paguei a dívida desse povo, para que todo aquele que crê em mim tenha essa dívida cancelada e não receba a ira, a punição que é merecido para o homem, mas através de Jesus, pela obra operada por Deus, executada por Cristo na cruz do Calvário. João 19:30, Jesus vai dizer: Pai, está consumado. Esta é a palavra da realização da obra que foi realizada, feita, concluída por Jesus Cristo em nosso favor. Por que ainda você fica procurando fazer sacrifício, viver ritual, viver penitência, buscar a Deus dentro de instituição, dentro de orientação religiosa? Porque você entende que tem que ser merecedor de Deus, vivendo devoção, prática, obrigações, determinações de nenhum sistema religioso. Se Jesus cumpriu tudo que era necessário para chegar a Deus, se tudo está feito em Jesus, realizado em Jesus, e por Jesus a gente tem a justificação, a paz, a comunhão. Por que é que você está sendo conduzido a viver todo esse ritual religioso, todo esse sacrifício religioso, toda essa devoção religiosa, como se fosse uma vida com Deus, se a palavra não ensina isso? Se a palavra diz que Ele é o caminho, a verdade e a vida, e ninguém vai ao Pai senão por Ele. Por que você não crê na palavra, meu irmão? Por que você não crê na palavra, minha irmã?